vamos para mais uma questão de lei de Newton. Acompanha a questãozinha aí abaixo. Ó. As estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros, no caso de acidentes. Fisicamente, a função do cinto está relacionada com... Então, vestibulando, vai para cá, para cá, para cá. Nós acabamos de ver a primeira lei de Newton, conhecido como a lei da inércia. Todo corpo que está em repouso tende a permanecer lá em repouso, a não ser que venha uma força resultante que atue nele diferente de zero e leve, tá? E a segunda parte da lei da inércia diz que todo corpo em movimento, se vem em movimento, tende a permanecer em movimento retilíneo com velocidade constante, ou seja, tende a permanecer em MRU, a não ser que alguma força atue sobre ele. Então, se você está num carro e o carro vem, por exemplo, num ônibus a 80 km por hora com velocidade constante numa linha reta, tá? E alguma força atuou, por exemplo, um freio inesperado, se você está solto no ônibus, sua tendência é ir. Ou se você está dentro de um carro, sua tendência é continuar em movimento, porque todo corpo em movimento tem a tendência a continuar em movimento retilíneo uniforme. Quando o carro faz uma curva, quem segura ele é a força de atrito. Se ele vir com uma velocidade muito forte, não tem como fazer aquela curva, então a tendência dele é continuar reto, ou seja, sair da pista e capotar. Então, ali é a lei da inércia. Então, o cinto de segurança, como você vem em movimento, freou o carro, quem vai frear você? Foi o microfone aqui. Quem vai frear você? Quem vai frear você é exatamente o cinto de segurança que vai te segurar. Porque se você vir a 100 km por hora dentro de um carro, numa linha reta, se o carro freou, a sua tendência é passar pelo vidro e ir embora pela primeira lei de Newton, a lei da inércia. Todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo com velocidade constante. Sua tendência era continuar a passar pelo para-brisa. Então, o cinto de segurança é que ele segura ali, tá certo? Por isso que é obrigatório usar essa parte de cinto de segurança, porque está lhe protegendo. É alguém lhe agarrando, é um anjo lá agarrando você, para não deixar só os anjos lhe agarrarem, o cinto lá também lhe ajuda, ok? Então, vestibulando, essa primeira parte aí, então, voltando à questão, o uso de cinto de segurança está relacionado com a primeira lei de Newton, que pode aparecer também na UERN, aí, em qualquer outro vestibular, como sendo relacionado com a primeira lei de Newton ou a lei da inércia, ok? Próxima questão, acompanha aí. Também sobre as leis de Newton. Dois corpos de peso 10 Newton e 20 Newton estão suspensos por dois fios, P e Q, de massa desprezível, da maneira mostrada na figura. As intensidades, módulos, das forças que tensionam os fios P e Q são, respectivamente, então ele botou aí a figura, dois corpos, P e Q, um de 10 Newton, outro de 20 Newton, estão aí presos. Ele quer saber o valor da tração aí na corda P e na corda Q. Olha, a corda Q, ela está suportando o corpo de 20 Newton. Então, se esse corpo está parado aí na figura, é porque essa força de 20 Newton tem que ser anulada por uma força na tração também de 20 Newton. Então, ó, se esse corpo de 20 Newton está aí, ó, está aqui ele, aqui a terra vai puxar ele com a força peso. Se ele não caiu, é porque a tração aqui na corda, ela vai segurar esse peso. Então, em que a tração vai ser esse peso, 20 Newton. Então, o peso é Newton, né? Por exemplo, qual é o seu peso, professor Luiz Carlos? Se você tem uma massa de 70 quilos, seu peso vai ser 700 Newton. Porque o peso vai para cá, para cá, para cá. O peso é a sua massa que tem lá na balança, por exemplo, 60 quilos vezes G, que é 10. É mg o peso. Então, 60 vezes 10 vai dar uma força 600 Newton. O seu peso é a força com que a Terra lhe atrai, tá certo? Aquela massa que vou me pesar ali na balança. Você não vai ter seu peso na balança. O que a balança resiste é a sua massa. Então, quando você vai lá e aparece 50 quilos, sua massa é 50 quilos. Se você quiser saber o peso com que a Terra está lhe atraindo, você vai multiplicar a sua massa por G, pela aceleração da gravidade, que é 9,8, a gente resume aí para 10. Então, se você tem 50 quilogramas na balança, o seu peso vai ser 500 Newton, porque a unidade de força é em homenagem ao cientista Isaac Newton, que estudou essa parte daí. Ok? Então, voltando para a questão lá, ó, se esse corpo aqui, a Terra está puxando, a Terra puxa verticalmente para baixo, com a força de 20 Newton, a corda vai ter que segurar ela, então vai ser 20 Newton. Então, a tração em Q vai ser 20 para anular, porque se fosse maior que 20, esse objeto não ia estar parado, ia estar subindo.
E a tração aqui nessa corda P. Essa corda P, ela está segurando 10 newton e está segurando 20 newton, ela está segurando os dois corpos. Então, nessa corda aqui, a tensão, a força nessa corda, que a gente chama de tensão na corda ou de tração na corda, então a força nessa corda aqui vai ser 30, porque ela está segurando de 10, a terra está puxando esse com 10 e está puxando esse com 20. Então, vai esticar ela com 30. Então, opção... Resposta, na corda P, respectivamente, ele perguntou, né? AP vai ser 30, AP vai ser 30 e aqui em Q vai ser 20. Então, resposta 30 e 20, letra D, ok? Mais uma questãozinha hoje sobre as leis de Newton, importante, todos os vestibulares, todos os concursos vêm lei de Newton, ok? As leis da mecânica newtoniana são formuladas, em relação a um princípio fundamental, denominado, então, repetindo, a questão lá do ITA, as leis da mecânica newtoniana são formuladas em relação a um princípio fundamental, denominado, aí vem lá, ó, as leis de Newton, aí vem letra A, princípio da inércia. O princípio da inércia não são as leis de Newton, é a primeira lei de Newton. O princípio da inércia só explica a primeira lei da mecânica, e lá em cima tem, ó, as leis da mecânica. Então, as leis da mecânica, vamos direto aqui para a letra E, para a gente fazer mais exercício, está de acordo com o princípio da relatividade. O que diz o princípio da relatividade? Cleberson, Jonathan, Alisson, tira aí o símbolo da TV União, bem rapidinho, Manel e Vilma Vanderlei não vai saber não, é rápido. Princípio da relatividade. Todos os referenciais inerciais são equivalentes para a formulação da mecânica newtoniana. Então, isso aí é uma forma de representar todas as leis de Newton. Todos os referenciais inerciais são equivalentes para a formulação da mecânica newtoniana. O que é um referencial inercial? Vai para cá, para cá, para cá. As leis da física só são válidas se você estiver no referencial inercial. Por exemplo, se você estiver parado e um carro passa na sua frente e freia, o que você usar de lei, de fórmula de física, está funcionando e porque você é um referencial inercial. Então, as leis da física valem para ele. Tá certo? Então, o referencial inercial é aquele que está em repouso, ou se você está passando no ônibus a uma velocidade constante, numa linha reta, ou seja, em MRU, e você vem um carro e freia, se você está dentro do ônibus com a velocidade constante, em linha reta, você é um referencial inercial. Então, você pode aplicar as leis de Newton, mesmo estando no ônibus, você pode aplicar as leis de Newton em relação àquele carro que está freando, que vai dar, as mesmas leis vão ser equivalentes a se você estivesse parado. Então, referencial inercial, você tem que estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ou seja, em linha reta com velocidade constante. Se você estiver, por exemplo, dentro de um carro fazendo uma curva, se você for aplicar a lei de Newton dentro de um carro fazendo a curva, quando você faz a curva, você vai ter uma ideia de que tem uma força ali empurrando, porque você está dentro de uma curva, de um movimento circular uniforme, que não é um referencial inercial. Então, você vai criar o que se chama forças fictícias, tá certo? As leis da física, elas só são válidas para os referenciais que estão lá inerciais, tá certo? E elas são equivalentes. Quando você está no movimento circular uniforme dentro de um carro, você vai aplicar a lei a física ali dentro, você vai ter um evento, umas forças diferentes de quem está no referencial inercial, ok? Então, voltando aí, a questão, resposta é a letra E. Vamos ler de novo o enunciado. As leis da mecânica newtoniana são formuladas em relação a um princípio fundamental. Qual é esse princípio fundamental? É o princípio da relatividade. Todos os referenciais inerciais, ou seja, em repouso ou em movimento com velocidade constante, em linha reta, MRU, são equivalentes para a formulação das leis da física. Então, correta a letra E, ok? Então, vamos para mais uma questãozinha. Acompanha aí, ó. Bem interessante essa questão. Considere uma corda elástica, cuja constante vale 10 newton por centímetro. As deformações da corda são elásticas até uma força de tração de intensidade de 300 newton. É o máximo esforço que ela pode suportar sem romper-se é de 500 newton. Então, a gente vai já reler a questão, tá certo? Mas eu vou voltar aí até 500 newton já para dar umas informações físicas sobre essa questão. Vamos lá, ó. Considere uma corda elástica, então ela tem o poder de sofrer uma certa deformação, cuja constante vale 10 newton por centímetro.
Ou seja, para cada 10 de força que você fizer, ela tem uma variação aí de 1 centímetro, ok? A constante dela. As deformações da corda são elásticas até uma força de tração de intensidade de 300 N. Então, até 300 N, essa corda se comporta dessa forma. Para cada 10 N de força, a distensão dela é de 1 centímetro. Até 300 N, ela é elástica. Passou de 300 N, ela não segue mais essa mesma elasticidade, de 1 centímetro por 10 N. Ela muda. E o máximo esforço que ela pode suportar sem romper é de 500. Então, essa corda aí, se você botar 100, 200, 300, ela varia 10 N para cada 1 centímetro. Então, ela vai variar 1 centímetro para cada 10 N que você colocar. Então, você coloca 100 N, 200 N, 300 N, ela acompanha essa variação aí de 10 N por centímetro. Agora, se você botar 400, 450, mais 450, 480, ela não acompanha aquela elasticidade. E se você botar mais de 500, ela rompe. Então, foi isso que quis dizer essa primeira parte da questão. Então, vamos reler e agora a questão toda. Consideremos uma corda elástica, cuja constante vale 10 N por centímetro. As deformações da corda são elásticas até uma força de tração de intensidade de 300 N. E o máximo esforço que ela pode suportar sem romper-se é de 500 N. Se amarramos um dos extremos da corda em uma árvore e puxamos o outro extremo com uma força de intensidade de 300 N, a deformação será de 30 centímetros. Se substituirmos a árvore por um segundo indivíduo que puxa a corda também com uma força de intensidade de 300 N, podemos afirmar que, aí está aí, está aí essa corda, e essa corda ela estava amarrada numa árvore. Quando ela estava amarrada com a árvore, você puxou com 300 N e ela dilatou 30 centímetros, a elasticidade dela foi de 30 centímetros. Depois ela tirou a árvore e botou uma outra pessoa também puxando com 300. Aí quer saber o quê? Um puxou com 300, o outro lado com 300. Quer saber se ela suporta, porque ela aguenta até 500, né? Então, pessoal, se você amarrou essa corda, como ele disse, primeiramente numa árvore, puxou com 300, a árvore, pela terceira lei de Newton, ação e reação, também puxa a corda com 300. Então, quando você substituir a árvore por uma outra pessoa que está puxando igual a você, também com 300, tá certo? Ela está fazendo o mesmo papel da árvore, não muda nada. Então, vai para cá, para cá, para cá. É a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Nós falamos da inércia, a primeira lei de Newton, todo corpo em repouso fica em repouso, a não ser que uma força diferente de zero atue sobre ele, e todo corpo em movimento fica em movimento retilíneo uniforme, movimento numa reta com velocidade constante, a não ser que alguma força diferente de zero atue sobre ele. Essa é a lei da inércia, a primeira lei. A segunda lei é aquela fórmula, força é massa vezes aceleração, a força resultante é massa vezes aceleração, tá? Quanto maior a força que você fizer num corpo, maior vai ser a aceleração que ele vai adquirir, tá certo? E a terceira lei é a lei da ação e reação. A lei da ação e reação diz que se você fizer uma ação, por exemplo, bater na sua mão é uma ação, é uma força de ação, vai ocorrer a reação. Se você bate numa parede, por exemplo, para ficar melhor didaticamente, se você bate numa parede, você está fazendo a ação da parede, mas vai ter a reação na sua mão, por isso que sua mão dói. Então, Newton disse que a toda ação vem uma reação. De mesmo valor, se você bate na parede devagar, sua mão bate devagar. Você bate com força, a parede bate com força na sua mão. É a lei da ação e reação. Ela tem o mesmo valor, mas ela tem sentido contrário. Você bateu na parede e foi nesse sentido, a parede bate em você no sentido contrário. Por isso que as forças de ação e reação não são iguais. Porque força, vestibulando, ela é uma grandeza vetorial. Se ela é uma grandeza vetorial, para ser igual, ela tem que ter o mesmo valor, que tem ação e reação ter o mesmo valor, o mesmo módulo, mas teria que ter a mesma direção, mas teria que ter o mesmo sentido. E ação e reação, uma é na parede, a outra é na mão, então tem sentidos contrários. Se tem sentidos contrários, não vão marcar aquelas questões em que diz que a força de ação é igual à força de reação. Falso, porque força é uma grandeza vetorial. Para ser igual tem que ter o mesmo módulo, o mesmo valor absoluto, a mesma direção e o mesmo sentido. Como ação e reação são forças com sentidos contrários, elas não são iguais. Agora, se cai assim no vestibular, o módulo da força de ação é igual ao módulo da força de reação, aí é. O módulo da força de ação é igual ao módulo da força de reação,
aí mas se cai no vestibular, a força de ação é igual à força de reação? Não, porque elas têm sentidos contrários. A força de ação e reação, vou dizer isso bem baixinho, a força de ação e reação atuam em corpos diferentes. A ação foi na parede, a reação foi na sua mão. Por isso que ação e reação nunca se anulam. Por isso que vocês vão olhar aí, vai aparecer o blogzinho aí com mais de 800 aulas, já tem outras, essas aulas estão sendo ao vivo, daqui uns dias vai estar gravada também, mas você for lá, já tem forças de lei de Newton, e lá diz que a força peso e normal não formam um par de ação e reação, porque peso e normal atuam no mesmo corpo, e ação e reação atuam em corpos distintos. A ação é na parede, a reação é na sua mão. Se atua em corpos distintos, tem sentido contrário, elas não são iguais. Se elas não são iguais, tá certo? Elas nunca se anulam porque atuam em corpos distintos, tá certo? Um atua na parede, outro na sua mão. Então, ação e reação, elas não se anulam. Beleza? Então, vamos voltar à questão da corda para fechar aí, ó. Então, eu tinha o quê? Vamos só reler a questão rapidamente. Considera uma corda de constante elástica, cuja constante vale 10 N por centímetro, ou seja, a cada 10 N de força que você fizer, ela vai distender aí 1 centímetro. As deformações da corda são elásticas até uma força de tração de 300 N. Se você botar até 300, ela obedece essa variação, 10 N por centímetro. Se passou de 300, aí não é mais, não segue mais essa regra, tá? E o máximo esforço que ela pode suportar sem romper é de 500 N. Então, se botar mais de 500 N, essa corda também rompe. Se amarrarmos um dos extremos da corda em uma árvore e puxarmos o outro extremo com uma força de intensidade 300 N, a deformação será de 30 centímetros. Ele deu isso, e é lógico, pela regrinha lá. Se substituirmos a árvore por um segundo indivíduo que puxa a corda também com intensidade de 300, podemos afirmar que, então ele tirou a árvore, aqui eu estava puxando com 300, ó, e estava aqui a árvore no lugar desse indivíduo. Depois eu tirei a árvore e botei outra pessoa puxando com 300. Ele quer saber. Então a resposta ali também. A força de tração terá intensidade de 300 N e a deformação será a mesma do caso da árvore. A letra B. Por quê? Porque se essa corda está amarrada numa árvore, se você puxa com 300, pela lei da ação e reação, a árvore puxa essa corda com 300 também. Quando você substituir a árvore pelo homem, que puxou com 300, ele está fazendo o mesmo papel da árvore. Se ele não puxasse com 300, ele cairia, porque você puxou com 300. Se esse homem não puxasse com 300, você levaria ele, sua força era maior, ele cairia. Então, se ele puxou com 300, vai ficar parado igual com a árvore. Quando você puxou com 300, a árvore também puxou com 300. Então, cuidado com essa questão. Tá? Quando você amarra uma corda numa árvore e puxa com 300, a árvore também está puxando a corda com 300, está puxando você com 300. Se você substitui a árvore e põe uma pessoa puxando com 300, é a mesma coisa. Então, a tração no fio vai ser quanto? Letra B. A força de tração terá a intensidade de 300 e a deformação será a mesma do caso da árvore. Então, tanto faz você amarrar a corda numa árvore e puxar com 300, ou pedir para que outra pessoa também puxe com 300. Vai ser a mesma deformação se você tivesse amarrado essa corda na árvore, ok?